Enfim, como eu dizia, estou montando aqui um campinho do que eu imagino que possa ser o São Paulo para esse jogo de amanhã não, depois de amanhã, né? Hoje é terça, daqui 2 dias. Para a gente trocar uma ideia aqui e ouvir também a opinião da galera aí que nos acompanha, né? Porque eu imagino que o pessoal do chat está, obviamente, muito curioso para a escalação, que só vai sair lá 1 hora antes do jogo, né? Mas também tem muitas projeções, cada um aí, eu imagino que pense em alguma coisa em relação ao time e ao que o Crespo pode eventualmente fazer, né? Então eu vou compartilhar aqui, eu estava montando o meu campinho aqui enquanto você falava. Eu vou compartilhá-lo aqui. Acho que é essa tela. Vamos ver. Essa tela. Do campinho aqui com a formatação, uma possível formatação tática do São Paulo para o jogo dessa quinta-feira. Então, os 3 zagueiros, Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Se tiver algum número errado aí, relevem, eu fiz de cabeça aqui. Então, acredito eu que vai ser esse o trio de zaga. Não imagino que Tolói seja titular. Até vou um pouco na contramão. Eu vi muita gente achando muito bom o jogo do Tolói no domingo. Eu, sinceramente, não achei. Achei o primeiro tempo dele bem complicado, né? Muita dificuldade ali para duelar contra o Jefinho, que é um jogador mais rápido. Eu acho que é um ponto positivo, claro, ele ter conseguido jogar os 90 minutos, mas é um jogador que está muito longe da condição ideal, que é bastante natural pelo período em que ele ficou paralisado. O fato do Arboleda não ter entrado só um pouquinho, né, para mim sinaliza que a zaga vai ser mantida com esse trio, que não é o trio titular com todos à disposição, mas o Sabino também, né, na contramão dessas duas questões aí do Tolói e do Arboleda, que não jogam pelo lado esquerdo, também fez um jogo muito bom, né? O Sabino, para muitos, foi o melhor em campo no domingo. Então, acho que o Crespo vai manter aí o seu trio de zaga. Nas laterais, alas, o Cédric. O Enzo tem aquela questão aí que a gente precisa ver como vai evoluir, né? Da torção que ele teve. O Crespo até brincou, ele vai para o jogo de qualquer forma, enfim. Vamos ver se vai evoluir, como vai evoluir essa questão do Enzo, se ele vai poder jogar ou não. Se ele tiver condições, será o titular, se não, tem que ver também a questão do Wendel, que também saiu machucado, e aí o Patrick vai ser uma última opção, mas apostando aqui que o Enzo estará pronto para o jogo. Eu faria para esse jogo, Gabi, um meio mais recheado, com o Pablo Maia entrando ao lado de Marcos Antônio e Bobadilha, para ser um jogador de boa capacidade física aqui, para preencher essa entrada da área, né? Um jogador com bom vigor, com desarme, boa presença para duelo pela bola, duelo contra outro adversário. Acho que está evoluindo bastante aí nas últimas semanas, depois de um período grande de pouca atividade e pouca confiança também. Aí você tem o Bobadilha, que é um cara que tem um vigor também físico muito grande, isso vai ser importante num jogo como esse. E o Marcos, que é o cara da pausa, do passe, de trocar o ritmo do jogo. O jogo tá ali num ritmo muito alto, ele é o cara que vai cadenciar, vai pausar, vai distribuir passes. Então eu imagino esse trio como titular, até apostaria nos 3 juntos. E aí na frente eu acho que é onde a gente tem mais dúvidas, né? Para traçar uma perspectiva aí do que pode fazer o Crespo para esse jogo. Porque ele pode tanto optar por uma dupla de ataque com o Luciano e o Dineno, o Luciano e o Ferreirinha, que é um escape de velocidade, como pode usar Ferreirinha e Dineno. O Luciano acho que vai acabar indo para o jogo de qualquer forma, né? Apesar de um período muito grande de inatividade, né? O Luciano não joga há muito tempo. A última vez que ele jogou foi há 20 dias quase, né? É um jogador que vem de um período muito grande aí sem entrar em campo, mas creio eu que vai para o jogo, é uma peça importante, o cara tem boa finalização, então é uma possibilidade. E, cara, eu acho que o Rodriguinho pode ser uma possibilidade também, né? Sempre salientando que tem pessoas que não compreendem, né? Eu até fiz essa brincadeira hoje à tarde com um amigo meu que ele estava assistindo o jogo do Real Madrid, e aí o comentarista do jogo falou o seguinte: teve um pênalti lá pro Real Madrid, e esse amigo meu é muito torcedor do Real Madrid, né? E aí o comentarista fez o seguinte comentário sobre o pênalti. É um lance discutível, mas o braço está muito estendido, ele corre o risco, é um pênalti que pode ser marcado. E aí o que o cara ouve? Esse pênalti é um absurdo, não pode ser marcado, estão roubando não sei quem a favor do Real Madrid. Então o cara fala uma coisa e o sujeito que é muito fanático e às vezes burro, porque essas duas coisas às vezes são sinônimos, ele entende outra. Então, como eu disse aqui no começo, essa é uma possibilidade e a gente vai aqui discutir possibilidades, vai falar sobre outros jogadores que podem entrar, outros que podem sair. Oi. Eu vou te interromper brevemente aqui para falar um pouco dessa escalação e só para colocar também para a galera poder escalar
no arquitricolor.com/escale. Você pode fazer a sua escalação também para essa partida, né? Então deixar isso para a galera do chat. E aí, Raí, você falando dessa possibilidade, né? Você falando dessa variação aí do ataque, vou deixar aqui o que seria a minha escalação para esse jogo, mas obviamente deixando você, cara, concluir o seu comentário em relação ao time, mas só fazer o convite para a galera para você deixar justamente aí, então, a sua escalação no arquitricolor.com/escale. Enfim, era mais ou menos isso, né? Imagino que pode ser um meio aí com o Rodriguinho, talvez ganhando a possibilidade de jogar ao lado do Luciano. Enfim, existem inúmeras possibilidades, né? Pode ser Pablo Maia, pode ser Bobadilha. Eu acho que tem muitas possibilidades aí de armação para o meio-campo e ataque. Exatamente. Eu faria esse time que está na tela, Raí Monteiro. E aí quero que o chat participe também, mas queria um pouco da sua opinião. Então, assim, eu iria com essa equipe. Rafael no gol, a zaga, Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Eu acho que dá para ter o Arboleda, quem sabe, para um jogo de volta melhor condicionado. Ele está voltando agora também, não entrou mal no jogo ali do meio de semana, né? Do fim de semana, melhor dizendo. Esse é o jogo do meio de semana. Mas eu acho que tá com uma zaga muito bem postada. Espero ver o Ferrarese numa boa versão também, que ele não faça o jogo que ele fez na ida, por exemplo, em Medellín, né? Me preocupa também esse aspecto emocional do Ferrarese, e isso não é assim demérito. Ele é um bom jogador, ele é muito importante para o São Paulo. Mas assim, quando você olha para a zaga do São Paulo, quando você olha para essa rotação, para esses nomes, né, que podem jogar, e o Ferrarese, pelo que ele vem apresentando em jogos onde você não pode falhar, e aí eu vou puxar aqui o jogo do Náutico, né, que ele assim, teve uma expulsão besta. Eu vou puxar o jogo do Atlético Nacional, que ele foi muito mal. Cara, fez 2 pênaltis. Não é normal fazer 2 pênaltis em um jogo de mata-mata. Então, espera ele mais atento, mas ele tecnicamente é um baita jogador. Na esquerda, tomara que seja o Enzo Dias, né? E aí na direita, o Cédric Soares. Meio campo, Pablo Maia, Marcos Antônio. E aí seria Rodriguinho centralizado. Portanto, esse seria o meu São Paulo, pelo menos, né? Eu, assim, pensaria dessa forma. E aí, Raí, tem uma dúvida em relação a esse ataque, né? Tem uma dúvida, porque é o seguinte, cara. Juan de Neno é um jogador que entrou e fez gol. É o único pivô centroavante dessa equipe. Tem o Ferreirinha que está de volta para a partida. O Luciano também como uma opção ao lado dele. Você acha loucura colocar o Juan de Neno em um jogo tão pegado fisicamente? Porque eu acho que a gente vai ter que ter esse cara para fazer esse pivô, né? Em jogos assim, quando você cede a bola para o time adversário, muitas vezes, cara, você tem que ter um escape, né? Então, eu fico imaginando a cena, né? Em cima do São Paulo, o time da LDU, aí chuta uma bola para fora, o São Paulo tem que ter calma. E aí passa por esse pivô também, essa calma na quebrada do Rafael. Acho que seria importante. Você acha loucura, não? Cara, eu não escalaria. Eu não escalaria o Dineno, mas sim, acho que ela é uma opção dentro dessa lógica de um cara para explorar uma bola longa, para explorar uma bola levantada na área. Eu não escalaria, acho um jogador limitado tecnicamente. Fez um gol no fim de semana, foi muito importante para uma vitória. Mas minha opinião, né? Opinião, eu não escalaria. Eu não, assim, acho um jogador tecnicamente, como eu disse, muito limitado tecnicamente. Eu acho que tem outras opções aí que poderiam ser mais interessantes, né? Luciane Ferreira, talvez, como opção de velocidade, até o próprio Rodriguinho mais adiantado para preencher um pouco mais o meio, enfim, eu acho que tem outras opções, mas é só um ponto de vista. Eu compreendo quem, por esses mesmos motivos, possa gostar eventualmente de ver o Dineno como titular, porque ele de fato é um jogador que reúne essas outras características, né? Alto, forte, pode disputar bola aérea, pode reter bola na área, enfim, reter uma bola por cima, reter uma bola para fazer o time sair um pouco de trás. Então eu entendo. Eu não escalaria, mas entendo se for essa a opção do Crespo, se for essa a opção de outros que estão acompanhando, enfim. Uma coisa é o que a gente analisa, outra coisa é o que a gente prefere, né? Minha preferência não, mas dá para ter uma análise de alguma forma que faça sentido ter o Dineno no time, né? Eu imagino que ele é uma opção, não sei se vai ser titular, acho pouco provável mesmo com um gol marcado. Eu faria o time de uma outra forma.
Acho que nesse jogo é importante ter um meio mais recheado, uma possibilidade de reter mais a bola, e isso não é colocar o Rodriguinho como atacante, tá? É um meio com mais jogadores mesmo, com o Pablo, com o Marcos, com o Bobadilha, com o Rodriguinho. São Paulo vai ter pouca posse, né? Vai ter, assim, pouquíssimo volume no campo de ataque ao longo do jogo. Então, eu não imagino que vá ser um jogo para ter 2 atacantes e que isso vá fazer com que o time seja mais perigoso, mais criativo. Eu imagino, como disse, que pode ser um jogo legal para ter um meio-campo mais recheado, mas também não sou o treinador, né? Dou aqui apenas a minha opinião, que pelo que vejo aqui muitos discordam, né? E tá tudo certo, faz parte. Eu só penso diferente, acho que é um jogo para rechear um pouco mais o meio-campo. Só espero não ter razão depois, como em alguns outros casos. E só o corte desse histórico recente, né? Um jogo na altitude você tem que ter, de fato, um meio de, assim, muita contenção. E o chat lembrou, né? E isso eu assim, particularmente nem lembrava desse jogo do Gabriel Neves, né? Mas que em 2023, e aí o chat escrevendo me puxou essa memória também, o meio do São Paulo morreu muito rápido na partida. E esse é um risco que você corre quando você joga com um cara apenas de marcação, como seria a minha escalação, né? O Marcos Antônio é um cara de marcação também, mas ele joga olhando para frente. Então o Maia ali é o cara mais de contenção nessa escalação que está na tela, e aí corre o risco. Tem que ser um jogo impecável dele para funcionar o time do São Paulo. Então não tem muito como prever time ideal, né? Numa circunstância dessa, é algo que tem que ser pensado, trabalhado. E só para passar para a galera também, para quem perguntou também hoje mais cedo, não, o São Paulo não está ainda em Quito, o São Paulo viaja amanhã, chega por volta das 4h30 da tarde, horário de Quito, né? Então seria às 6h30 da tarde, horário de Brasília, aqui 2 horas a menos, e aí sim chega já preparado para essa partida.